Amém. Podem sentar. A graça e a paz a todos. Quanto tempo, hoje é um dia muito especial para mim, né? Muito feliz porque é o dia do meu retorno, depois da chegada de Bento. E voltei, é muito bom voltar. Foram quase 3 meses, parece que 3 meses é pouco tempo, né? 3 meses é pouco tempo. Mas para quem está habituado, né, e ama congregar, 3 meses acaba sendo bastante coisa. Mais de 10 cultos, mais de 10 quartas, é reunião, é ensaio, várias coisas que você não participa. Então você sente a falta. Mas graças a Deus, aqui estamos. E eu ministrei, vou dizer aqui a vocês, eu ministrei 4 dias antes de Bento nascer, com barrigão. E aí eu estava na época bem dramática, grávida. Aí quando cheguei em casa, eu disse, meu Deus, será que é minha última ministração? Pensando que não ia acontecer alguma coisa no parto. Dizem que é normal, quando você tem o segundo filho, você fica preocupado em acontecer alguma coisa. Uns dizem, não, agora tu sabe abrir tudo, tu sabe como é o procedimento, vai ser tranquilo. Eu tinha que ver dentro da sala de parto. Quase que derrubo todos os equipamentos. Mas assim mesmo. Gente, eu queria começar contando uma situação para vocês, para introduzir a ministração de hoje. Luca, meu filho mais velho, eu já tenho 2 filhos. Tá vendo que a gente dá conta? Eu tô dando. E aí, Luca, meu filho mais velho, ele tem 5 anos. E aí, ano passado, na escola, quem fazia a agenda de Luca era a professora. Fazia agenda. E esse ano começou assim também. Sendo que umas semanas atrás, isso mudou. Luca tem que tirar a agenda do quadro. É uma agenda simples, padrão, por exemplo. Tá lá, assim, bom dia, atividade, tal. E o ciente, né, para o responsável assinar em casa. Só que não é mais letra de forma, é letra cursiva. É difícil para Carol, e é difícil para uma criança de 5 anos na minha, né? Difícil e tal. E eu comecei a observar que a agenda dele estava apagada, o que ele fazia. A professora precisava apagar, porque não estava claro. Se ele chegasse com aquela agenda em casa, não ia entender a tarefa. E eu disse, eita, ele está com dificuldade, né? Aí fui na escola, ela disse, professora, Luca está com dificuldade para fazer a agenda? Ela disse, tá. Uns já estão bem avançados, outros estão ainda começando, assim como o Luca, a desenvolver isso. Ela disse, tá bom. Quando foi domingo passado, eu chamei Luca e disse assim, Luca, filho, veja só, você é capaz, você é inteligente, você está aprendendo e quem está aprendendo erra. Quando você errar, não tenha pressa, não. Ele via que estava errado e continuava assim mesmo. Pega a borracha, apague, faça de novo. Para ficar legal, para ficar bonito. Porque você vai escrever essa agenda sozinho. A tia não vai ficar pegando na sua mão para sempre, não. Vamos aprender essa semana. Na segunda-feira, quando ele chegou em casa, o bom dia já não estava mais apagado. Era ele que tinha feito o bom dia. A palavra atividade, ela precisou corrigir um T, um V, que é difícil. Mas outras as letras já estavam bem encaminhadas. E ele teve aula até quinta-feira essa semana. E Luca terminou, a semana concluiu com mais de 80%, assim, claro, de aproveitamento e de desenvolvimento na hora de fazer a agenda. Mas por quê? Porque a gente focou nisso. A gente focou em ajudar Luca. Eu conversava com Luca, eu ensinava a Luca, eu apagava, eu fazia de novo, eu pegava na mão. Isso fez com que ele melhorasse. Isso trouxe uma melhora para ele. E na nossa vida, tudo é assim. Onde você foca, aquilo melhora. Onde você foca, aquilo expande. Tudo que tu dá atenção, de alguma maneira, vai evoluindo, porque você está dando atenção àquilo. Então, na nossa vida, como cristão, a gente precisa focar para ser um melhor cristão. Na nossa vida como cidadão, a gente precisa focar para ser um melhor cidadão. Focar para ser uma melhor mãe. Focar para ser um melhor pai. Focar para ser um melhor funcionário, um aluno. Focar para ser um melhor empresário. E quando eu digo focar para ser o melhor, é porque tem um outro lado. Às vezes a gente foca naquilo que não é bom. A gente foca naquilo que puxa a gente para baixo. A gente foca naquilo que deixa a gente estagnado ou por muitas vezes faz a gente voltar, dar alguns passos para trás.
Porque a gente está gastando a nossa energia, colocando a nossa força, a nossa atenção, o nosso olhar naquilo que não é legal para a nossa vida. E aí vai para vários âmbitos da nossa vida. Vamos dizer, por exemplo, eu vou passar por uma entrevista de emprego. Se eu sei, caramba, quem vai me entrevistar é criterioso, fulaninho fez, tem várias habilidades, não passou, por que eu vou? Então você foca nessa dificuldade e aquele medo, aquela insegurança é o que cresce. Não é uma coisa boa que cresce. Se você tem um relacionamento com alguém e existe um atrito ali naquele relacionamento, uma briga que aconteceu e você foca em, olha como falou, olha como me olhou, olha como agiu. E aí você começa a focar nisso e essa questão que às vezes era muito pequena, ela começa a se expandir e vira um problemão entre vocês por algo que era pequeno. Então isso é focar, entre vários exemplos, é focar em coisas ruins. Coisas que não levam você a lugar nenhum, bem pelo contrário. Pode separar. Na situação de Lucas, eu poderia dizer assim, mas ele é muito novo, mas ele começou agora. Mas a letra da professora no quadro não está colaborando. Ele não dá para entender aqui onde começa o T e vai o I. Ele não vai entender isso porque não está legal no quadro. Eu podia focar em justificativas do porquê que ele não estava fazendo certo. E aí eu não ia focar em ajudá-lo para ele conseguir melhorar. Estão entendendo a diferença? Por isso que é importante a gente prestar atenção no que a gente tem focado na nossa vida. Para que a nossa vida vá para frente e que a gente nunca fique preso ou vá um pouco para trás. E na Bíblia tem a história de José do Egito. José era filho de Jacó e de Raquel. E José era o filho preferido de Jacó. E todo mundo sabia disso. Essa é uma história bem conhecida, né, na verdade. E José era o filho preferido de Jacó. E todos os irmãos sabiam disso. E os irmãos de José não gostavam, não suportavam José, por José ser o preferido de Jacó. E como se não bastasse isso, José começou a ter sonhos. Ele teve 2 sonhos e compartilhou com esses irmãos que já não gostavam dele. O primeiro sonho que ele teve está no livro de Gênesis, capítulo 37, no versículo 7, que diz o seguinte: ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao meu redor e se curvaram diante dele. Então, naquele momento, esses irmãos que já não gostavam de José disse, pronto, agora José está dizendo que a gente vai se curvar perante ele. Como se já não bastasse ser o preferido do pai, agora todo mundo, a família toda, vai se curvar perante ele. Mas teve um segundo sonho, que está no versículo 9, que diz: depois teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Mais uma vez, um outro sonho, e aí foi a cartada final. Esses irmãos tomaram total abuso de vez de José. E no decorrer desse capítulo 37 de Gênesis, é falando o que os irmãos fizeram com José. Em determinado dia, Jacó disse, olha, vai ver os teus irmãos que estavam pastando os rebanhos. Vai ver os teus irmãos, como é que eles estão, e volta para mim dizendo se está tudo bem, se está tudo certo com eles. E José foi. Só que José encontrou eles e no caminho, antes de José chegar lá, eles olharam e disseram, olha lá vem ele, ó, aquele sonhador, zombando dos sonhos que José tinha. E ele, José, quando chegou, enquanto José vinha, né, se aproximava, eles tramaram o seguinte, vamos matar José, vamos acabar com esse menino por aqui mesmo. O preferido do pai, o que sonha, a gente vai se curvar perante ele, não. Vamos pegar José e vamos matar. Mas ali no meio, o irmão disse, não vamos fazer isso. Porque ele é nosso irmão, é sangue do nosso sangue, a gente vai derramar esse sangue, o sangue da nossa família. E aí pegaram, colocaram José num poço, sem água, fundo, preso ali, e ficaram pensando, o que é que a gente vai fazer com ele? Mas lá na frente, eles viram uma caravana de ismaelitas. E disseram, vamos vender José como escravo. E venderam José como escravo. E aí no capítulo 39, logo no versículo 1, ele é vendido como escravo. Essa caravana ismaelita estava indo para o Egito e José chega no Egito. E acontece o seguinte,
José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então, José foi escravo, foi comprado por Potifar, e ali ele começou a trabalhar como escravo. Porém, Potifar começou a observar que tudo que José fazia dava certo. Tudo que José fazia prosperava. Tudo que ele fazia era bom. E ele pegou José daquele cenário, daquele lugar ali onde ficavam os escravos, levou para dentro da sua casa e ele disse assim a José: José, agora você vai gerenciar, governar todos os meus bens. Eu confio isso a você. José tinha acabado de sair de uma situação em que seus irmãos estavam tramando matar ele. José tinha acabado de passar por uma situação de ser vendido como escravo naquela época, para sofrer na mão de qualquer pessoa, e isso pelos seus próprios irmãos. Mas então José podia ter chegado lá naquela casa como escravo e não estar nem aí, e continuar e permanecer sendo um escravo, como ele foi vendido como escravo. Mas ele deu o seu melhor. Ele não ficou focando nas coisas que tinham acontecido com ele, no que os irmãos fizeram com ele, mas ele focou em se desenvolver ali e desempenhar um bom papel, em trabalhar, em executar as suas obras, aquilo que era determinado a ele. E ele foi conseguindo um cargo melhor, maior, a ponto de gerenciar aquela casa, a ponto daqueles bens todos de Potifar ficar nas suas mãos. Comanda José. E José assim fez. E por muitas vezes que a gente olha e trazendo isso para a nossa vida, acontecem realmente situações ruins, situações difíceis na nossa vida. E a gente fica ali preso naquela situação ruim e a gente acaba que não dá um passo, acaba que a gente não olha para frente, não foca no que está por vir, porque a gente está preso no que fizeram, no que falaram, no que armaram, no que tramaram contra mim. Veja que foram seus próprios irmãos. É muito difícil. Eu acho que ninguém passou por uma situação dessa. Você pode até ter passado por uma situação de abandono, de rejeição, mas será que já tramaram sua morte desse jeito? Será que pegaram você e colocaram você nesse fundo do poço? Será que venderam você como escravo? Não. A gente fala dessa maneira, mas não tem proporção de como estava a mente e o coração de José naquele momento. Mas mesmo assim, ele não focou no que foi feito com ele. Ele não disse assim: dos escravos eu vou ser o mais rebelde, dos escravos eu vou ser o mais preguiçoso. Agora que meus irmãos fizeram isso comigo, eu não quero mais saber de nada. Eu vou dar trabalho, não é para ser escravo, eu serei escravo. Potifar não fez isso. Potifar continuou José. Ele continuou, ele foi o melhor e ele se destacou. Mas, na vida sempre vai surgir uma nova dificuldade. Sempre. E aí, quando ele estava ali, trabalhando, a Bíblia diz que José, ele era de boa aparência. E sabe o que aconteceu? A esposa de Potifar começou a paquerar José. E queria porque queria José. Queria porque queria e tentava de todas as formas. Ficava rondando José. E José, sabe o que ele fez? Nada, ele não queria nada com ela. Ele disse para ela: eu temo ao meu Senhor. Eu não vou fazer isso. Eu respeito o meu senhor Potifar e eu não vou fazer isso. Ele me confiou os bens dele e jamais eu vou trair ele. Então, naquele momento, você vê ali a questão de, se ele se envolvesse com aquela mulher, podia ser uma distração. Ele poderia perder o foco daquilo que ele vinha executando tão bem. E na nossa vida é assim. Você está ali, você conseguiu vencer algo, você está focado, você está olhando para frente, está fazendo melhor, mas sempre surgem distrações. Sempre surge alguma situação, sempre surge algo que se levanta para você, para tirar você daquele foco, daquela melhoria que você está tendo na sua vida. Sempre surge. Mas a gente tem uma escolha. A gente pode escolher se envolver ou pode, como José, escolher fugir disso. E o que é que a gente tem escolhido? A gente tem se envolvido em situações que tiram o nosso foco, ou a gente tem jogado essas situações para o lado e tem focado naquilo que de fato vai levar a gente a algum lugar. Na minha mente, a todo momento, José se lembrava daqueles sonhos. E na minha mente também, eu penso aqui que, enquanto ele chegou ali no Egito, naquela terra, ele disse: eu não estou aqui por acaso. Meus irmãos pensam que fizeram isso comigo, mas eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui por algo. E por isso que ele permanecia. E sabe o que aconteceu? Essa mulher, essa esposa de Potifar, quando viu que de jeito nenhum
que ela não ia conseguir nada. Ela disse, tá, isso não vai ficar desse jeito não. Ela foi e tentou agarrar ele, ele fugiu dela, mas a túnica, a capa dele ficou nas mãos dela. E ela disse para os empregados, para aquelas pessoas da casa, que olha, ele tentou abusar de mim, ele tentou ter algo comigo, tentou me forçar a algo, olha como ele me tratou. E aí isso chegou, e aí Potifar voltou para casa e diz o seguinte, no capítulo 39, no versículo 19, diz o seguinte, o que Potifar disse: quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ele ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram presos os prisioneiros do rei. Então a gente vê José mais uma vez voltando para uma situação dessa. Primeiro ele teve lá com seus irmãos, uma traição, algo terrível que aconteceu com ele, e depois, de maneira injusta, por uma mentira, por algo que ele não fez, mais uma vez, José estava voltando para uma situação difícil dessa. Mais uma vez ele estava voltando para uma situação de calabouço, para um lugar ruim, por nada. Ele não fez nada. Ele estava só fugindo daquela coisa ruim. Mas ele voltou para ali. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não foi porque aconteceu de novo que ele perdeu o foco. Porque quando ele chegou na prisão, quando ele estava ali, ele foi o melhor. A ponto de aquele carcereiro que tomava conta daqueles presos tudinho pegar ele e dizer, você vai me ajudar aqui dentro. E olha só o que diz aqui, capítulo 39, versículo 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. José continuava focado nas coisas. Mesmo com as circunstâncias, mesmo com as coisas ruins, mesmo aquilo que era tramado contra ele, ele permanecia focado. Ele permanecia dando o seu melhor. Ele permanecia servindo. Ele permanecia atento. Ele permanecia se destacando dos demais. Ele não se rebelou. Ele não fez outra coisa. Ele não se manifestou. Mas ele continuou a servir. Ele continuou a trabalhar. Na minha vida, várias vezes eu paralisei por conta de algo que fizeram contra mim. Várias vezes eu deixei de dar um passo por algo que aconteceu, ou que fizeram, ou algo mesmo que eu errei. Em vez de olhar para frente e focar no que estava por vir, eu ficava naquela posição de parada. Eu me lembro que quando eu parei de dançar um tempo atrás, e eu saí do ministério que eu fazia parte, muito entristecida, eu fiquei sem olhar. Eu ia para qualquer igreja que fosse, mas eu não olhava para o ministério de dança. Eu amava assistir filme de dança, eu parei de assistir filme de dança. Aquilo meio que cortou, e assim foi por muitos anos. Só quando eu cheguei aqui, por mais de 10 anos, só quando eu cheguei aqui na igreja, na Acolhidos, quando a gente começou o ministério, foi que eu comecei a voltar a dançar. Então eu perdi muita coisa, eu fiquei presa, focada em algo que me travava. Em vez de olhar para frente, em vez de dar passos, eu continuava lá. Eu me lembro que em casa, eu mesmo sem dançar, e aquilo, nos lugares que eu ia, bloqueava, mas em casa, quando eu via uma música assim, que eu gostava muito, eu fazia toda a coreografia na minha cabeça. Mas eu não tinha coragem de ir para um outro ministério. Ou não tinha coragem de dizer, será que tem como eu voltar para ir e participar? Eu fiquei presa numa situação. Eu não conseguia me servir. A gente participou de um encontro com pastores lá em Gravatá. E ali uma pastora dançava, uma pastora de Caruaru, Priscila, dançava. E essa pastora me colocou numa situação, eu completamente fechada para aquela dança. E ela disse, Priya, tem uma roupa aqui para tu dançar, vice? Olha, eu vou dançar eu e tu hoje de noite. E toma aqui a roupa. Quando eu vi, eu estava vestida. Eu disse, o que é que eu vou fazer com essa roupa? Completamente travada. Chegou lá na hora de dançar, eu, imitando ela, copiando ela, disse, agora é livre, cada um faz o que quer. Menina, eu disse, oxe, não tem condições não. Não tem condições, eu travei. Era algo que eu amava. Eu fazia com a maior alegria do mundo, mas por conta do que fizeram comigo, por conta do que eu entendi que foi errado comigo, eu travei. Eu me fechei. Então, talvez eu tenha perdido grandes oportunidades, né, com relação a isso, da dança, de ministério, por conta do tempo que eu fiquei travada, por conta do que eu deixei que me abalasse, e eu acabei perdendo o foco naquilo ali. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. E você pode me dizer assim, Priscila, você falando dessa maneira, parece que é fácil.
Eu sou um ser humano, Priscila. As pessoas fazem algo comigo, é claro que eu vou sentir. Quando fazem com você, você não sente, não? Priscila, mas falou de mim. Priscila, mas me traiu. Priscila, mas inventou uma situação que não existia. Priscila, mas foi difícil, foi duro o que eu passei na mão dos meus pais, no relacionamento, numa amizade, ou na igreja. Por isso que eu estou desse jeito, porque fizeram comigo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você acha que foi fácil para José? Não é porque a gente continua que a gente esquece que passou. Não é porque a gente olha para frente que está tudo apagado lá atrás, não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No capítulo 45 do livro de Gênesis, versículo 1 e 2, nesse momento aqui, José já tinha se reencontrado com seus irmãos. Já tinha se apresentado ali a eles. Porque houve um tempo de 7 dias, de 7 anos de muita fartura no Egito e 7 anos de muita miséria no Egito. E aí, nesses 7 anos de miséria, o que aconteceu? Os irmãos de José foram lá procurar comida, porque sabia que ali tinha comida estocada, porque sabia que ali tinha a fonte, e eles foram lá. E quem estava responsável por isso era José. Então, quando José viu seus irmãos, de cara reconheceu: meus irmãos, os que fizeram aquilo comigo. E quando você vai ler na palavra, você vê que aquilo estremeceu o coração dele, que ele se escondeu para chorar, que ele tentou fazer caso, e vai lá e pega o irmão. Mas aí, então você vai vendo que ele estava sentindo, que ele sentia que fizeram com ele, mas mesmo assim ele prosseguia. Aqui no capítulo 45, no versículo 1 e 2, diz o seguinte: a essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam, e gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então, nesse momento aqui, que ele chorou tão alto que todo mundo soube, é porque dentro dele tinha: poxa, eu estou aqui, eu sou o que eu sou hoje. Nesse momento ele governava ali o palácio, as coisas de Faraó, o Egito. Eu sou tudo o que eu sou, mas fizeram aquilo comigo lá atrás. E é nesse momento que ele se derrama, que ele chora, a gente vê que o quanto que ele sofreu durante todo esse tempo. Mas não foi por conta desse sofrimento que ele teve lá no início. Não foi por conta do que a esposa de Potifar fez com ele, que fez ele parar. Ele continuou. Sofria, sentia, mas ele continuou. Mesmo que algumas situações da nossa vida se levante, que faça a gente sentir, que faça a gente estremecer, que faça a gente duvidar de algumas coisas, a gente precisa persistir. A gente precisa continuar olhando para frente e não abrir mão. E não abrir mão de um relacionamento, e não abrir mão de um ministério, e não abrir mão de uma amizade, e não abrir mão de um sonho, e não abrir mão de um desejo de conseguir, de aprender uma nova habilidade por conta do que hoje aconteceu. A gente precisa permanecer. Foi fácil para José? Não. É fácil no nosso dia a dia? Não. Tantas coisas, né? A gente se fere por coisas às vezes bem pequenas e paralisa por essas coisas bem pequenas. E deixa de usufruir tudo que Deus tem para a nossa vida. Olha aonde José chegou. Olha tudo que ele conquistou. Quando conta aqui na história, na Bíblia, que quando José disse assim, olha, que quando ele foi preso, quando ele saiu da casa de Potifar, que ele foi preso, que ele ficou naquela prisão, lá tinham dois homens, era um padeiro e um copeiro. E esses dois tiveram sonhos durante a madrugada, e de manhã eles estavam aflitos, porque eles não conseguiam discernir o que era aquilo. Mas José disse, por que eles estão assim? E eles disseram, olha, a gente teve um sonho, a gente ficou meio preocupado, não sabe o que significa. E disse, conta para mim o teu sonho. E quando ele contou aquele sonho, José foi e disse, não. Disse para o padeiro, você em 3 dias não vai ser perdoado pelo faraó, você vai morrer, decapitado. E ele disse para o copeiro, você copeiro, vai ser perdoado por faraó, e você vai voltar a trabalhar com ele. E isso de fato aconteceu. E quando esse copeiro voltou lá para faraó, ele disse a faraó assim,
Ele disse ao copeiro assim: olha, quando tu estiver lá, lembra de mim, fala de mim. Em nenhum momento José aceitava estar naquela condição. Ele sempre estava focado em sair do poço, sempre querendo sair da situação ruim, sempre querendo sair da escravidão, sempre querendo sair dessa situação de ruindade que colocaram ele, de mazela que colocaram ele. Ele disse: quando chegar lá, fala de mim. Sabe o que aconteceu? O copeiro não falou. Só depois de 2 anos, quando o faraó veio ter o sonho. E aí o faraó teve um sonho que chamou as pessoas sábias, né? Os magos, e os magos não sabiam revelar. Aí o copeiro disse: gente, tem um cara lá na prisão que há um tempo atrás revelou. E realmente o que ele falou aconteceu. E aí o faraó disse: chama ele aqui. E aí quando ele chegou lá, ele revelou o que acontecia, que foi justamente isso. Olha, vai vir aqui 7 anos de muita fartura, mas depois vem 7 anos de muita fome, de muita escassez. E depois que ele conta o sonho, que ele interpreta aquele sonho, ele vem diz assim: faraó, pega um homem sábio, inteligente, que pode resolver isso e coloca para tomar conta aqui do Egito. Faraó, pega supervisores e pede para esses supervisores andar por todo lugar. E onde eles estiverem passando nesse lugar de fartura, nesse tempo de fartura, eles ir guardando um pouquinho, para quando vier lá, a partir dos 7 anos, que a gente pode passar por situação difícil, a gente ter de onde tirar. Acha esse homem, faraó. Tu acha que aqui a estratégia, ele estava saudando para faraó? Era uma maneira de dizer aqui, ó, eu estou aqui, meu filho. E é isso que acontece. Ele está sempre procurando uma maneira de sair daquela situação. Ele é focado em sair das situações ruins. Quando eu estava conhecendo essa história de José, eu disse: que cara, né? Saiu daquela situação dos irmãos e foi tomar conta ali das coisas de Potifar. A mulher de Potifar foi querer derrubar ele. Ele foi para a prisão, mas na prisão ele era o melhor. E na prisão ele já garantiu que alguém falasse dele lá para o faraó. Então ele estava sempre atrás de sair. Estrategista. Preste atenção no que tu foca. Não foca no lugar que tu está agora. Foca aonde tu quer chegar. Não se prende nisso. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele podia ter sido para sempre um funcionário de Potifar. Mas, quando aquela mulher derrubou ele disse: se tu me derrubou, eu estou aqui. Agora eu vou para um lugar melhor ainda. Porque ele fez daquela queda, ele fez daquela mentira, ele fez daquela acusação um trampolim para uma coisa melhor, para uma coisa maior. E é assim na nossa vida. A gente pode hoje estar num lugar ruim, podem ter derrubado a gente, mas vou dizer uma coisa para você: use como um trampolim. Sempre dá tempo. Sempre vai ter. Olhe, seja estrategista como ele foi. E sabe o que aconteceu? Eu vou achar aqui para vocês que eu não ia ler isso, mas Deus me mandou ler agora. Eu vou achar. Quando Potifar... Achei. Capítulo 41. Do versículo 38 ao 44. E vem aí o sonho que ele teve lá no início se realizando. Capítulo 41 de Gênesis, versículo 38 a 44, diz o seguinte: eu vou ler, gente, a partir do 39, tá? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel-selo e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram um caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó,
Mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão, nem um pé, em todo o Egito. A gente vê aqui que os sonhos que ele teve lá no início se concretizou. Olha, os irmãos de José não tratavam ele amigavelmente. Os irmãos de José zombaram do sonho dele. Os irmãos de José tramaram a morte dele. Mas depois não vão matar não, colocaram no poço. Depois venderam como escravo. Depois ele foi acusado. Mas ele continuou. Ele tinha foco. José tinha foco. Talvez, aqui a Bíblia não relata que ele, por sonhar aquilo, ele permanecia. A Bíblia não relata. Mas talvez, sem ele perceber, na mente dele, lá no consciente dele, dizendo, eu sonhei que eu ia ser alguém. Então eu vou ser. E foi isso que não fez ele parar em momento algum. E na nossa vida a gente também não pode parar. Toda vez que você para, você perde tempo, mas você faz com que várias pessoas também percam. Você faz com que várias pessoas deixem de ser abençoadas por sua vida. Porque foi pela estratégia que ele deu, que nos 7 anos de fome, ninguém ficou na pindaíba morrendo de fome. Porque ele tinha uma estratégia. Foi ele que deu a estratégia. Porque se não fosse ele, se não fosse essa estratégia dele, o foco dele, não era só ele que ia perder e estar lá preso, não. Era todo um povo do Egito que ia passar por necessidade. Não só do Egito. Porque pessoas de outras terras também estavam passando por essa mesma pobreza e iam até lá para pegar comida, para comprar comida. Então, quando você para, quando você perde o foco, quando você tira o seu olhar daquilo que você tem que permanecer, você perde e todo mundo perde que está ao seu redor. A sua família perde, a sua igreja perde, a sua empresa perde, tudo perde. Então, que hoje a gente saia daqui focado. Que nossa semana seja uma semana de foco. Porque quando a gente foca, a gente traz resultado para a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé e orar por isso, né? Aleluia. Baixa um pouquinho, Rafael. Baixa aqui, isso aqui. Aleluia. Aleluia. José era o mais amado da sua família e foi traído por seus irmãos, correto? José chegou na casa de Potifar e trabalhou, se esforçou e foi ali enganado pela esposa de Potifar, a Patifa. José foi enviado para o ser escravo em outro lugar e ali ele se tornou o melhor e foi esquecido pelo copeiro. Eu queria só voltar a um texto no primeiro sonho deste homem chamado José. Bota aí o pessoal da mídia aí, eu acho que é o 37:7. 37:7. Não sei qual é a versão que vocês usam aí. Cadê? 37 chegou? 37:7. Ele está contando o sonho, fala assim: eis que estávamos atando molhos, e no meio do campo, eis que o meu molho se levanta e também fica de pé. A vida de José, nesse sonho, mostra que ele estava caído. Então, o sonho de José já começa Deus falando para ele assim: José, quando você se levantar e alguém te derrubar, mantenha o foco para voltar a ficar de pé. O primeiro sonho deste homem, Deus já estava dizendo: olha, o sonho dizia só, o meu molho, o que eu estava fazendo, eu estava de pé, eu também fiquei de pé. Todos, se você ler direitinho, parece que todos estavam de pé e só ele estava arriado. Ele diz: e eu também fiquei de pé. E quando ele ficou de pé, os outros molhos se arriaram, se prostraram diante dele. Irmãos, a vida de qualquer pessoa é assim, Priscila. Deus prepara a mim e a você dizendo: olha, porque a coisa mais difícil é você permanecer bom, permanecer fiel
quando você está de pé. A coisa mais difícil é isso. Quer conhecer uma pessoa, dê poder. Quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro. Quer se conhecer, receba tudo isso. Aquilo que hoje a gente fala, que a gente diz, olha, eu vou ajudar, eu vou fazer. Talvez eu e você já recebemos dinheiro, recebemos condições e não ajudamos ninguém. Então Deus preparou o coração de José, preparou. É com uma conversa que eu tive hoje com uma pessoa. Deus estava preparando ele e Deus está preparando a mim e a você. Dizendo, olha, quando você ficar de pé, permanece fiel. E se alguém te derrubar, mantenha o foco. Volta para onde eu te prometi. Deus tem promessa, irmãos. Eu não vivo de promessa de homens, mas eu vivo de promessa de Deus. Eu vivo por aquele que me ama, aquele que te ama. E desde pequeno, desde a barriga, que a gente sofre, que alguém tenta derrubar a gente. Você está pensando que as pessoas ficam felizes da tua prosperidade? Fica não, nem todos. É por isso que eu amo família. Uma família ajustada é muito bom. Todo pai e mãe sonha com os filhos muito mais do que ele. Se não for assim, papai e mamãe vão se tratar, não é? Todo pai e mãe sonha, eu quero que meus filhos sejam mais do que eu. Eu estava fazendo um sepultamento sexta-feira da mãe de Arthur, aqui da igreja. E eu fiquei ali. Para mim, todo sepultamento, teve também o sepultamento da mãezinha de Marcos. E para mim, todo sepultamento é tempo de reflexão. E quase todos eu falo, eu sou órfão de pai e mãe. Irmão, se órfão de pai e mãe, se você é assim, você está sabendo o que eu estou dizendo. A gente perde tudo, perde chão. E eu dizia no sepultamento de sábado, fazendo a administração, que tudo que eu conquisto hoje, o meu sonho era mostrar meu pai. Eu queria tanto que meu pai fosse na minha casa, que eu estou construindo. Eu queria tanto que meu pai visse meu carro. E já quando eu estou com problemas na vida, eu queria tanto ter minha mãe. São duas faltas que a gente tem. E a vida é assim, irmãos, sempre querendo botar a gente para baixo. Mas se você manter o foco, Deus tem um presente para cada um de nós. Sabe, é interessante, eu estava olhando, fazendo um sinal para uma pessoa aqui dentro da igreja. Uma pessoa que está lá atrás, está aqui na frente, não sei onde ela está não. Agora eu esqueci. Está dizendo para ela, está vendo só? Como Deus responde rápido. Irmãos, Deus responde. Você veio aqui hoje para ouvir algo de Deus. Permaneça em pé, mantenha o foco, porque Deus está no controle. Essa palavra foi para acolhidos, permaneça em pé. Irmãos, nós não estamos aqui, não fomos enxotados desse lugar não. Deus está nos levando para outro. Você não é um enxotado da vida. Permaneça em pé. Continue andando firme, porque Deus tem um projeto em tudo que está acontecendo. O pior momento de Jesus era a cruz, eu não era, mas foi o melhor momento para a gente. Se perguntasse a Jesus, você queria entrar na cruz? Ele disse, não, não queria não. Ele mesmo disse, Pai, se possível, tira de mim esse momento, esse cálice, afasta. Porque não era fácil, irmão. E a gente tem sempre orando a oração de Jesus, me tira daqui, eu não estou aguentando mais. Mas tudo isso é um processo e você tem que permanecer focado. Não desvie o seu foco. E numa administração como essa, irmão, a gente não pode ir para casa do mesmo jeito. Como o final da administração, Priscila disse assim, falou assim que quando o copeiro saiu, ele disse, tu vai sair, lembra de mim? Diz para ele que eu estou aqui. Aquele cara esqueceu, mano. E era um cara até nordestino. Ele fez, oxente, não lembra? Ele disse, oxente, era nordestino, é bem da Bahia. Oxente, tem um cara que faz isso. Ele disse. É por isso que eu digo que a palavra veio pra gente mesmo, né? Até o sotaque veio na Bíblia. Oxente, manhã. Eu acho que só para a gente orar daqui a um pouco, mas eu não posso perder essa oportunidade. Eu acho que quando a Potifa deu em cima de José, que começou a acusar ele, sabe o que ele disse? Lá ele disse,
cair nisso não. Não é não? Lá ele, mano. Eu quero orar, irmãos. Tem uma canção aí, Rafael? Se você perdeu o foco em alguma coisa na sua vida, está triste, entristecido, o momento é esse. Olha a mensagem de José. Lembra de mim? Quando você estiver lá, nós estamos dentro do altar do Senhor, irmão. Não diante de um pastor, não é isso não. Mas do altar pela fé do Senhor. Se você precisa de oração em qualquer área da sua vida, perdeu o foco, está sendo perseguido, estão te humilhando, tal, traído, empurrado, esquecido, vamos falar com Ele. Bora lembrar. Sabe o que diz lá no Novo Testamento? A Bíblia diz que o barco estava balançando de um lado para outro e Jesus dormia, não era? E os discípulos foram lá e disseram: acordou, Jesus, você não se dá conta que a gente vai morrer? Foram acordar Jesus, gente. Eles se acordam, quem morrer, vou morrer na cruz, não é afogado não. Uma vez eu viajando com uma pessoa, eu não gosto de avião, gente. E eu olhava para aquela pessoa assim, ó, se ele está bem, eu estou bem também. Se ele está bem, eu estou bem também. Porque não é possível que o avião cair e só morre eu. Não, assim não, Deus, ou morre todo mundo ou salva todo mundo. Mas tem uma hora que eu vi aquela pessoa começou a orar. Eu disse: ih, rapaz, o negócio está feio. Se ele está com medo de morrer, imagina eu. Eu quero orar, irmãos. Será que tem alguém essa noite aqui que precisa de oração? Se tem, por favor, vem para cá para o altar. Enquanto a música está aqui cantando uma adoração, eu queria orar. Peço que os diáconos, todos que têm condições de orar, toda aquela pessoa que tem autoridade em suas mãos, pastores, os líderes, toque nas pessoas, por favor. Às vezes o que essas pessoas querem é um toque, só um toque. Nem oração, é que seja tocado e reconhecido. Você pode sair do seu lugar. Cadê os pastores? Pastores, diáconos, mestres. Nós queremos te dar graça, Senhor, porque Tu usa, Senhor, a boca de uma serva Tua aqui na terra
para trazer sobre nós a esperança, de volta a esperança, o amor e a graça e a certeza, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo. Eu creio que essas pessoas que vieram aqui à frente, Pai, são pessoas que estão num daqueles estágios que estava também ali o irmão José. Talvez alguém foi traído na própria família, talvez alguém foi esquecido na prisão, talvez alguém foi caluniado aqui, Senhor, injustamente, mas estão aqui diante do teu altar dizendo: lembra-te de mim, Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que essas pessoas que estão aqui, Pai, que foram tocadas, trazidas até o altar, Deus, eu te peço, derrama a tua graça, como a canção diz, eu sinto o teu fluir, e quando está fluindo, está derramando, está enchendo, está preparando o vaso que está aqui. Talvez um vaso que esteja triste, talvez um vaso que esteja vazio, mas através da tua palavra, através dessa palavra, nós queremos estar cheio do teu fluir, começa a encher esse vaso, começa a encher, transborda a alegria, transborda a paz, transborda a certeza. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que cada um aqui volte o foco, que nada possa nos dispensar, nos distrair, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que essa noite seja uma noite de retorno, de renovo, de graça. Eu oro, Senhor, para o retorno para casa não seja como a vinda para aqui, Senhor, de incertezas, no amanhã, que não vai dar certo, que não vai conseguir, mas que todos possam sair dizendo: eu vou conseguir, isso vai acontecer na minha vida, porque é um sonho que Deus implantou no meu coração, e eu não permito que o mundo traia, eu não permito que o mundo retire, eu não permito que isso aconteça, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que haja um renovo sobre nossas vidas. Eu oro para que o Senhor derrame essa graça do renovo. Eu oro, Senhor, por favor, te pedindo, enche e inunda esse lugar, não só desses que vieram à frente, mas talvez daqueles que estão orando por alguém agora, que estão agora, Senhor. Pai, eu estou orando, mas eu também preciso. Pai, eu estou pedindo por ela, mas eu também preciso ser tocada. Eu oro não só por esses que estão aqui à frente, mas que estão lá atrás, totalmente desanimado, que não consegue mais nem se levantar, nem pedir oração. Deus, eu oro, Pai, para que haja um renovo em nossas vidas. Eu oro para que o Senhor nos sacuda, nos chacoalhe, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que a fé volte a brotar. Pai, que o pavio que está fumegando seja soprado e que se levante uma chama de fogo azul, uma chama forte nesse coração. Pai, sopra as cinzas e coloca a lenha nova. Sopra as cinzas e coloca a lenha nova nesse altar, Senhor, porque esse altar é precioso. Esse altar é precioso. Essa pessoa é preciosa. Ela não pode se perder. Ela não vai se perder. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor nos abençoe, nos toque, Senhor, em nome de Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti. Estende a Tua mão poderosa. Estende a Tua mão poderosa. Eu te peço, Pai, e vem arrancando a ferida, a dor, o trauma, e coloca a Tua paz, a paz que excede todo entendimento. Derrama, Pai. Derrama, Pai. Derrama, Pai. Derrama. É o Teu fluir. É o Teu fluir. É o Teu fluir. É a Tua cura. É a Tua unção. Derrama sobre esse lugar, Senhor. Deus, esses tempos que vão passar aqui, os últimos dias serão dias de cura, dias de pregações poderosas. Eu derramo, Pai, sobre esse lugar a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero beber de Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte, vou mergulhar no Teu rio, vou mergulhar no Teu rio. Eu quero beber de Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte, vou mergulhar no Teu rio.
Espírito Santo me incomoda numa coisa aqui. Será que tem alguém essa noite que quer voltar para Jesus, que estava de férias e hoje quer reatar a aliança com Ele? Você perdeu o foco talvez. Priscila falou aqui que uma palavra que aconteceu na igreja, uma atitude, roubou quase um sonho. Será que tem alguém hoje aqui que quer voltar para Jesus? Se tem, levanta as mãos, eu quero voltar para o Senhor. Se Deus tocou no teu coração, se Deus falou com você, o momento é agora, não é para domingo que vem. Tem alguém aqui, levantando as mãos assim, eu quero voltar para Ele. Não tem importância. Só digo uma coisa, o Senhor está te chamando. Daqui eu vejo todo mundo santo, puro, e eu espero que daí também você veja. Mas Deus sabe como está seu coração. Deus sabe. Amém? Amém? O pessoal pode liberar? Amém? Hoje tem cantina? Tem cantina. Vão lá comer. Como é aquela canção? Aquela canção. A gente pode cantar. Que eu gosto, mano. Acho que não existe, né? Não existe. Pode cantar isso aí? Dá pra sair? Não existe noite. Nunca houve noite que não existe. Mas também não existe também, né? Eu faço uma música na hora, gente. Quando eu erro, eu faço uma música na hora. Que pudesse impedir O nascer do sol. e a esperança. Isso é lindo. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus. Sai do seu lugar a me ajudar. e abrace alguém. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. E haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo um rio, e esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. E haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo um rio Pra me dar a vida, e esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. a última parte, Aquilo que parecia, olha só, impossível, parecia, aquilo que parecia não ter saída. olha aí, olha o recado. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, Aleluia, eu creio, Jesus. aquilo que parecia não ter saído, aquilo que parecia ser minha morte, Mas Jesus curou minha sorte. sou um milagre, estou aqui. Então, Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Deus. aleluia. Mão direita para cima. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelos flechas, muito obrigado por todos aqueles que participaram, prepararam esse culto. De qualquer forma, Senhor, eu te peço, abençoa esse grupo, Pai, em nome de Jesus. Faz multiplicar, Deus. Abençoa essa igreja. Abençoa o retorno para casa, Pai, no ônibus, no carro, na moto, no Uber. Que sejamos abençoados, Senhor, protegidos, caminhando pelas ruas. Coloca um rastro de glória, Pai, no nosso caminho. E ao adentrar em nossas casas, que a Tua graça e a Tua unção possa estar ali, Senhor, curando, abençoando. Será uma semana de milagres. A farinha não vai faltar e
o azeite não vai acabar na tua vida, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eu abençoo, Deus, em nome de Jesus. A igreja diz amém e amém. Cantina lá fora, não perdão. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado,